Você já sentiu que está vivendo uma vida que não é mais sua? Não precisa de grandes escândalos, nem de rompantes emocionais. Às vezes, o verdadeiro começo da liberdade começa em silêncio. Um silêncio que não grita, mas que dissolve. Um silêncio que não agride, mas que revela. Um silêncio que começa com um pensamento incômodo. Por que eu ainda estou aqui? Sim, aqui. Preso em relações que não te alimentam mais. Cercado de compromissos que não fazem sentido. Afogado em hábitos que parecem rotinas, mas que no fundo são prisões elegantes. O mais curioso é que tudo isso se apresenta como normal. Você se convence de que deve continuar, que é melhor manter do que mexer, que é mais fácil aceitar do que mudar. Mas existe um momento que ninguém vê, ninguém escuta, mas que transforma tudo. É quando você, em silêncio, começa a se despedir. Começa a sair, por dentro, das situações que te adoecem. Não por vingança, nem por raiva, mas por amor próprio. Esse vídeo é um convite, um guia, um processo de desligamento. Sem gritos, sem aplausos, sem explicações públicas. Apenas você e a sua verdade. Porque o estoicismo não é uma filosofia sobre resistir ao mundo, é sobre alinhar-se a ele com integridade. E talvez nesse exato momento, o que esteja faltando em você não seja força, mas leveza. A leveza de soltar, a leveza de não lutar mais pelo que já morreu. Vamos olhar com honestidade. Sua vida está cheia de elementos que já perderam o propósito. E você sabe disso, mas ainda assim continua. Continua porque aprendeu a confundir permanência com fidelidade. Continua porque acha que deixar ir é sinal de fracasso. Mas não é. É sinal de clareza. São distrações que parecem tarefas importantes. São relações que já perderam o calor, mas que você ainda sustenta por medo de mudar a paisagem da sua rotina. São ciclos vencidos que você insiste em girar, como se repetição fosse esperança. E tudo isso carrega um custo invisível, sua paz. Sabe por que é tão difícil soltar? Porque a gente construiu nossa identidade em torno dessas coisas. E se abrir mão disso tudo, quem você vai ser? Essa é a pergunta que paralisa. Mas também é a pergunta que desperta. Porque talvez você não precise ter todas as respostas agora. Talvez precise apenas se permitir não carregar tanto. Apenas isso, não carregar tanto. Esse é o primeiro passo do desligamento silencioso. Perceber o que está ocupando espaço à toa, o que está drenando sua energia sem retorno, e ter a coragem de começar a soltar, em silêncio, sem avisar, sem justificar. E sim, as pessoas vão estranhar, vão sentir sua ausência, vão cobrar sua presença. Mas você não está desaparecendo, está se encontrando. Você não precisa de drama para encerrar ciclos. Precisa de verdade. Precisa de coragem para respeitar seu processo interno, mesmo quando o mundo pede performance. Respira fundo agora. Onde você sente esse peso? Nos ombros, no peito, na mente? Esse peso tem nome, e você já sabe qual é. Só está adiando encarar. Mas deixa eu te dizer algo. Você não precisa viver nessa confusão interna para sempre. Não precisa se provar para pessoas que não enxergam sua essência. Não precisa fingir que está tudo bem, enquanto por dentro tudo grita. A vida é curta demais para viver nas expectativas dos outros, e longa demais para passar em silêncio com quem não te escuta. Hoje, você tem a chance de escolher algo diferente. E essa escolha não exige barulho, exige consciência. Soltar não é fraqueza, é maturidade. É reconhecer que o que te serviu ontem talvez já não sirva hoje. E tudo bem. O que não é mais seu não precisa mais morar em você. A filosofia estoica nos ensina. Não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. E talvez você esteja interpretando como obrigação algo que, na verdade, já deveria ter sido deixado. Se você está aqui, ouvindo isso, é porque já começou. Sim, a decisão já nasceu em você. Agora, só falta você aceitar e seguir. Ao longo desse vídeo, vamos identificar, juntos,
10 elementos que você precisa eliminar da sua vida. Eles estão silenciosamente te puxando para baixo. E você nem percebe. Talvez você esteja prestes a tomar a decisão mais importante dos últimos anos. Não se trata de largar tudo e fugir. Trata-se de soltar, com consciência, o que já não pulsa na mesma frequência que sua alma. E sabe qual é a parte mais bonita? Você não precisa explicar isso para ninguém. Só precisa viver em coerência com quem está se tornando. Então, se você sentir que esse conteúdo está te atravessando, continue. Assista até o fim, com presença, com verdade, porque no final você vai sair daqui mais leve, mais claro, mais inteiro e talvez pela primeira vez em muito tempo, em paz. Ninguém te ensina como soltar. Te ensinam a conquistar, acumular, provar, agradar, mas ninguém ensina como parar, como se afastar, como reconhecer com honestidade que algo chegou ao fim. E por isso, seguimos em piloto automático, tentando manter vivos laços que já morreram faz tempo. Você sente, mas ainda finge que não, porque soltar dói. E o apego, mesmo quando é disfarçado de amor, é uma forma de controle. O apego diz: se eu deixar ir, talvez eu nunca mais tenha isso. O desapego, por outro lado, diz: se for real, ficará. Se não for, que vá. E é exatamente aqui que o estoicismo brilha como um farol na escuridão. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa frase simples é uma das maiores verdades que você pode internalizar. Porque enquanto você insiste em segurar o que não depende de você, está jogando energia no vazio. Está alimentando fantasmas. Você já percebeu quantas vezes tentou mudar alguém, convencer alguém, manter alguém, e isso só te levou à exaustão? O verdadeiro poder começa quando você percebe que a sua paz não pode depender de nada fora de você, nem de alguém que te responde com frieza, nem de um trabalho que te drena, nem de uma rotina que te esmaga. Mas atenção, soltar não é abandono, não é irresponsabilidade. É responsabilidade com a sua essência. É a decisão consciente de parar de empurrar o que não se move. É ter coragem de dizer: chega, eu escolho cuidar de mim. Esse é o segundo estágio do desligamento silencioso. Compreender profundamente o que está fora do seu alcance e parar de investir energia tentando controlar o incontrolável. E aqui entra um convite mais profundo. Você consegue se olhar no espelho e dizer com sinceridade o que já não combina com a pessoa que você está se tornando? Talvez não seja uma relação, talvez seja um hábito, um costume, um tipo de pensamento, uma necessidade de validação, um medo que se esconde atrás do perfeccionismo. Quantas decisões você tem adiado? Quantos encerramentos você tem evitado? Quantos lugares você frequenta apenas porque já virou hábito, mesmo sabendo que ali sua alma não respira mais? Você merece mais do que isso, e mais do que tudo, você merece verdade. Mas para chegar à verdade, precisa passar pela clareza. E a clareza só nasce no silêncio, no recolhimento, na pausa corajosa que você faz quando para de correr para fora e começa a caminhar para dentro. Sêneca dizia: a maior perda é a do tempo, pois é irrecuperável. E talvez você esteja perdendo tempo tentando consertar o que não quer ser consertado, tentando caber onde não há mais espaço, tentando reviver o que já foi. Essa é uma dor silenciosa, uma tristeza sem nome, uma sensação constante de algo está errado, mas você não sabe dizer o quê. E esse é o terceiro estágio do desligamento: dar nome ao que incomoda, olhar para o incômodo de frente. Reconhecer que não é fraqueza estar cansado, é sinal de que você se importa. Sinal de que algo em você quer mudar, mesmo que ainda não saiba como. Então, pare por um instante. Respire. Quais são os elementos da sua vida que você sabe, no fundo, que precisam ser deixados? Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas se eu soltar, vou decepcionar alguém. E se eu te dissesse que continuar mesmo sem verdade já é uma forma de decepção? Porque você ensina aos outros como quer ser tratado ao permitir o que aceita, ao permanecer onde não cresce,
ao sorrir quando queria chorar, ao dizer sim quando queria dizer não. O estoicismo nos ensina a cultivar a virtude, e uma das maiores virtudes é a coerência interna. Quando você vive em coerência, não precisa justificar suas decisões. Elas falam por si. Sua presença fala, sua ausência também. Sua paz é o maior argumento. Se esse vídeo está ecoando dentro de você, não ignore. Assista com calma e depois escreva. Pegue um papel. Liste tudo aquilo que você sabe que está te afastando da sua essência. Não censure. Apenas escreva. A clareza nasce quando você materializa o que sente. Você pode pensar, mas não estou pronto. E eu te respondo, ninguém está. A prontidão é um mito. A decisão vem primeiro. A força vem depois. E o mais curioso, quando você solta, o mundo não acaba. Ele se reorganiza. E você percebe que estava mais preso à ideia do que à realidade. É nesse ponto que começa a libertação silenciosa. Não com fogos de artifício, mas com pequenos rompimentos internos que dizem, chega, eu escolho a paz. E quando você começa a escolher a paz, os ruídos diminuem, as dúvidas se acalmam, e você começa a sentir algo que não sentia há muito tempo. Alívio. No próximo bloco, vamos mergulhar em cada um dos 10 elementos que de forma sutil, silenciosa e constante, têm drenado sua energia vital. Alguns desses elementos você já suspeita. Outros, talvez nem perceba. Mas todos eles têm algo em comum. Ocupam um espaço onde poderia habitar clareza, coragem e presença. E se você está pronto para soltar, eu vou estar aqui para caminhar ao seu lado, palavra por palavra. Porque às vezes, o que você precisa não é de mais um conselho, é de permissão. Permissão para deixar ir. E essa permissão só você pode se dar. Agora que você já compreendeu a importância de soltar, de reconhecer o que não está mais em harmonia com sua verdade, chegou a hora de olhar com mais atenção para o que, de fato, está sugando sua energia, silenciosamente. O terceiro estágio do desligamento começa com um ato de brutal honestidade. Reconhecer os elementos invisíveis que tornam sua vida um acúmulo de tensão, de frustração, de ruído mental. Vamos começar a nomear o que precisa ser eliminado. 1. Padrões mentais que te sabotam. Aquela voz interna que diz que você não é bom o suficiente, que precisa agradar para ser aceito, que não pode falhar. Esses pensamentos não são você. São programas antigos, herdados ou condicionados, que funcionam em segundo plano, mesmo quando você parece no controle. O problema é que quanto mais você os escuta, mais perde contato com sua essência. O primeiro passo é observar. O segundo é questionar. O terceiro é substituir. 2. Relacionamentos baseados em culpa. Não é amor quando você permanece por obrigação. Não é lealdade quando você silencia a sua verdade para manter a harmonia artificial. Toda relação que exige que você esconda partes de si mesmo está te adoecendo. E o mais grave, essas relações drenam sem que você perceba, porque o costume disfarça a violência emocional. 3. Rotinas automáticas sem significado. Levantar, correr, produzir, voltar para casa e repetir. Tudo com pressa, sem presença, sem pausa. Você não está vivendo, está apenas executando. E isso tem um preço. A rotina sem sentido é uma das formas mais sutis de prisão moderna. Comece mudando algo pequeno. Quebre a previsibilidade com intenção. Introduza um silêncio, um ritual, um não firme a algo que você aceitou por costume. 4. A necessidade de estar certo. Essa é traiçoeira, parece uma questão de ego, mas na verdade é uma tentativa de garantir controle. Só que querer estar certo o tempo todo é um fardo. A vida não exige que você tenha todas as respostas. Só exige que você tenha disposição para crescer. E crescer, muitas vezes, exige errar, rever, pedir desculpas e recomeçar. 5. O medo de ser mal interpretado. Quantas decisões você não toma por medo do que os outros vão pensar?
Quantas verdades você engole por medo de parecer frio, ingrato ou arrogante? O que acontece quando você sacrifica sua paz para manter uma imagem? Você se afasta de si. E quando isso acontece, a dor vira rotina e a sua ausência um hábito. Esse é um momento de transição, e toda transição envolve um luto. Luto por quem você foi, pelos sonhos que não se realizaram, pelas versões de si que precisaram morrer para que você pudesse viver com mais verdade. Mas há algo precioso nessa travessia: o silêncio. Ele não te abandona, ele não te cobra, ele te acolhe. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se eu te pergunto, que pensamentos você tem alimentado diariamente? São pensamentos que te fortalecem ou que te fragilizam? Talvez você esteja se cobrando por ainda não conseguir soltar tudo de uma vez. Tudo bem, não se trata de pressa, trata-se de consciência. Soltar não é um botão que se aperta, é um processo de camadas. Às vezes você solta uma parte hoje, amanhã outra. E assim, dia após dia, você vai deixando para trás o que já não serve, sem estardalhaço, sem culpas, sem precisar justificar. Esse processo é sagrado e ninguém pode vivê-lo por você. Aqui entra o segundo chamado à ação. Novamente, discreto, emocional, interno. Pare agora, por 1 minuto. Coloque a mão sobre o peito, sinta sua respiração, feche os olhos e se pergunte: o que dentro de mim está pedindo para ser solto hoje? Não precisa responder com palavras. A resposta já vem como sensação. Talvez uma memória, um rosto, uma ideia, algo que você está carregando há tempo demais. Anote isso, agora, em silêncio. Esse gesto simples já inicia o desligamento. E aqui está o ponto mais bonito. Quando você começa a se esvaziar do que não é seu, a vida começa a te mostrar o que sempre foi. O que sempre esteve ali, encoberto pela ansiedade, pela pressa, pelo ruído. Você começa a redescobrir a beleza do simples, o prazer de estar presente, a leveza de dormir sem dívidas internas. E quando você começa a sentir isso, algo em você floresce. Não é euforia, não é animação, é paz. Essa paz não depende de ninguém, e por isso é indestrutível. O que você está prestes a fazer, esse processo de limpeza silenciosa, não vai apenas te aliviar, vai te revelar, vai mostrar quem você é sem os pesos que você aprendeu a carregar. E talvez, nesse novo espaço interior, você perceba o quanto estava distante de si. Porque estar ocupado não é o mesmo que estar alinhado, e estar rodeado de gente não é o mesmo que estar inteiro. Por isso, nos próximos blocos, vamos seguir revelando esses elementos ocultos e soltar, camada por camada, o que não te representa mais. Você não precisa fazer isso rápido, precisa fazer com verdade, porque no final, o mundo não precisa que você seja mais uma versão performática de si mesmo. O mundo precisa da sua autenticidade. E você também. Agora que você começou a soltar, vem o segundo desafio: sustentar esse novo espaço. Sim, porque o vazio assusta. Quando você tira da sua vida o que te pesava, sobra um campo amplo de possibilidades, mas também de silêncio. E é aqui que muitos recuam, porque estavam tão acostumados com o barulho que o silêncio parece desconfortável. Mas não é desconforto, é reconstrução. Você está atravessando um intervalo sagrado entre o que foi e o que ainda não é. E esse espaço, muitas vezes solitário, é o terreno fértil onde sua força verdadeira começa a nascer. Talvez você ainda ouça ecos do passado, pessoas tentando te puxar de volta, situações que tentam te seduzir com o velho roteiro, vozes dizendo: você está diferente, e você está mesmo. Mas agora, mais você. Esse é o momento de não voltar atrás. Você não chegou até aqui para retroceder por medo do novo. Você chegou aqui porque algo dentro de você se recusou a continuar vivendo em fragmentos. Porque sua alma, mesmo exausta, decidiu que merecia inteireza. E agora, nessa fase da jornada,
É hora de observar os últimos 5 elementos que precisam ser desligados, de vez. 6. A pressa de ter todas as respostas. Você não precisa resolver tudo agora. Não precisa entender cada detalhe. O estoicismo ensina que viver bem é agir com virtude no presente e confiar que o tempo revelará o que for necessário. A ansiedade por controle é, muitas vezes, o que te impede de sentir o momento. Permita-se não saber. Isso também é liberdade. 7. A compulsão por agradar. Não há liberdade onde há dependência da aprovação alheia. Você não precisa que todo mundo entenda suas escolhas, nem que aplaudam seu silêncio, nem que acompanhem seu ritmo. Crescer é aceitar que algumas conexões vão se perder e que isso não é fracasso. É seleção natural da alma. 8. A romantização da exaustão. Estar sempre ocupado não é sinal de importância. Estar sempre exausto não é sinal de propósito. É sintoma de fuga. Você não precisa se destruir para merecer descanso. Você não precisa se provar a cada dia para ter valor. O valor já está em você e floresce no autocuidado. 9. A crença de que é tarde demais. Quantos sonhos você sufocou com a frase "já passou meu tempo"? Quantos começos você abortou antes mesmo de tentar? Isso é sabotagem camuflada de prudência. Não existe tarde demais para quem decide viver com presença. Enquanto você respira, existe possibilidade. 10. A ideia de que paz é ausência de conflito. A verdadeira paz é quando você consegue permanecer firme mesmo quando tudo em volta se agita. É coerência entre o que sente e o que vive. É saber que não precisa reagir a tudo, que o silêncio também é resposta, que recuar às vezes é avanço. Você percebe agora como tudo isso não tem a ver apenas com eliminar o que faz mal? Vai muito além. Trata-se de uma reforma silenciosa no seu sistema de vida, uma nova forma de estar no mundo, mais limpa, mais leve, mais fiel. É aqui que você começa a viver com qualidade emocional. Marco Aurélio escreveu: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E quando seus pensamentos deixam de ser ruído, suas escolhas deixam de ser fuga e viram construção. E talvez a pergunta que agora se forma aí dentro seja: e depois de tudo isso, o que fica? Fica você, mais consciente, mais claro, mais inteiro. E com você, permanece o que é verdadeiro. O que não depende de esforço para existir. O que não te cobra performance. O que não exige versões. Fica o essencial. Mas é preciso estar disposto a bancar esse novo espaço interno. Sim, haverá momentos de solidão, mas será uma solidão cheia de sentido. Porque agora você está preenchido por si mesmo. Haverá dias em que você vai pensar em voltar para os velhos padrões, porque eles parecem mais seguros. Mas não confunda conforto com paz. O desconforto da mudança, muitas vezes, é mais libertador do que a segurança de um hábito que te aprisiona. E aqui entra o terceiro chamado à ação: sutil, emocional, interno. Escolha hoje um único gesto que represente sua liberdade. Pode ser desligar o celular por 1 hora. Pode ser não responder uma mensagem que não te respeita. Pode ser cancelar um compromisso que não faz mais sentido. Algo pequeno, mas real. Um gesto concreto. Um voto silencioso de fidelidade a si mesmo. Porque, meu amigo, você não precisa transformar a vida inteira de uma vez. Só precisa se posicionar em silêncio no lugar onde sua alma respira. Esse é o verdadeiro desligamento. Não é o afastamento do mundo. É o reencontro com a sua paz. E a partir daqui, tudo muda. Porque agora você não está mais reagindo à vida, está escolhendo. Você não é mais movido por obrigação, mas por intenção. Não é mais carregado pela culpa, mas guiado pela clareza. E isso é raro. Você se torna um ponto de equilíbrio em meio ao caos. E sem dizer uma palavra, começa a inspirar outros. Porque o silêncio de alguém que encontrou sua verdade fala alto. No próximo bloco, vamos ancorar tudo o que foi dito até aqui. Fechar esse ciclo
com um mergulho ainda mais profundo. Como sustentar essa nova identidade com integridade emocional. Porque a liberdade começa ao soltar, mas se firma ao permanecer. Parar de insistir é só o começo. O mais desafiador é sustentar a decisão, porque depois do silêncio vem o teste. As situações que antes te prendiam voltam a bater na porta. Pessoas que não respeitavam seus limites aparecem com novos discursos. Antigos hábitos tentam vestir uma nova máscara para enganar sua nova versão. E é aqui que a maioria desiste, porque a dor da familiaridade parece mais suportável do que o desconforto da liberdade. Mas a liberdade cobra um preço. E o preço é: você vai precisar desaprender. Sim, desaprender tudo aquilo que te ensinaram sobre merecimento, obediência, aprovação e sacrifício emocional. Te ensinaram que amar é aguentar, que ser bom é dizer sim, que maturidade é carregar tudo com silêncio e um sorriso no rosto. Mas não é isso. Amar também é soltar. Ser bom também é dizer não. E maturidade é escolher o que você quer carregar, com firmeza e com leveza. Você está vivendo um renascimento, e renascer dói. Porque você precisa deixar morrer versões suas que foram úteis, mas que agora te atrapalham. A versão que aceitava pouco para não perder tudo. A versão que sorria por fora enquanto sangrava por dentro. A versão que vivia para agradar, esperando receber amor em troca. A versão que se calava para não incomodar. Essa parte sua não é fraca, ela era necessária. Mas agora, ela precisa descansar. Porque a nova fase exige outra energia. Sêneca dizia: é parte da cura o desejo de ser curado. E você já demonstrou esse desejo ao chegar até aqui. Agora é hora de assumir a responsabilidade por essa cura e sustentar sua nova identidade. Como? Primeiro, deixando de negociar com o que você já decidiu abandonar. Não romantize o passado. Não se sabote achando que talvez agora dê certo. Se você precisou sair para respirar, não volte só porque sentiu saudade. Segundo, criando rituais que sustentem sua presença. Uma caminhada sem celular. Um momento de silêncio ao amanhecer. Um diário com frases de verdade. Uma leitura que não te distraia, mas te transforme. Terceiro, reconhecendo suas recaídas sem se punir. Às vezes você vai hesitar, vai ceder, vai querer voltar atrás. Mas não se condene por isso. O crescimento não é uma linha reta, é um movimento vivo. O importante não é não cair, é continuar se levantando com mais consciência. E por fim, cercando-se de ambientes e pessoas que respeitam seu silêncio, que não exigem explicações para sua evolução, que celebram sua firmeza, mesmo quando não entendem sua jornada. Essas pessoas existem, mas você só as encontra depois que se encontra. Talvez agora você esteja sentindo uma mistura estranha, alívio e vazio, paz e incerteza, coragem e medo. Isso é sinal de que você está exatamente onde deveria estar, porque o desconforto é um dos sintomas do amadurecimento. E essa dor que você sente não é a dor da perda, é a dor da libertação. Marco Aurélio nos lembra: a felicidade está em viver de acordo com a natureza. E qual é a sua natureza? É expansão, movimento, clareza, alinhamento, não ruído, ansiedade, disputa ou dependência emocional. Então, nesse momento, reconheça: você já não é mais quem começou essa jornada. Algo mudou em você, sua postura, seu olhar, seu ritmo interno. E mesmo que ainda esteja tudo bagunçado lá fora, por dentro, há uma nova ordem se formando. Por isso, honre seu processo, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça que está andando sozinho. Você não está. Milhares de pessoas também estão escolhendo, todos os dias, viver com mais verdade. Silenciosamente, profundamente, corajosamente. E o mundo precisa de mais gente assim, porque o silêncio de alguém em paz transforma o ambiente. O olhar de alguém alinhado transmite força. A presença de alguém inteiro é um bálsamo para os que ainda estão fragmentados.
Você está se tornando essa pessoa. E mesmo que às vezes ainda se sinta frágil, saiba, sua escolha tem poder. Você está deixando de ser espectador da sua vida para se tornar protagonista silencioso da sua reconstrução. E essa reconstrução não precisa ser perfeita, só precisa ser fiel. No próximo e último bloco, vamos fechar este ciclo com sabedoria, com presença, com um chamado interior que te lembrará todos os dias: sua paz não é negociável, porque a maior conquista é manter-se inteiro quando ninguém está vendo. Agora que você caminhou até aqui comigo, quero que saiba, poucas pessoas chegam tão longe dentro de si mesmas. A maioria para na metade. Recua, justifica, se sabota, adia. Espera uma confirmação externa para validar o que já sentem por dentro. Mas você não. Você escolheu o caminho mais raro, o de sair em silêncio daquilo que já não te representa, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém entenda. E essa escolha é revolucionária, porque o mundo inteiro te empurra para a repetição, para o barulho, para a pressa, para o acúmulo. Mas você agora sabe, a paz não está no excesso, está no essencial, está no espaço entre um pensamento e outro, entre um ciclo que termina e outro que nasce. Está na pausa entre o que você era e o que está se tornando. O estoicismo não veio para te tornar duro, veio para te tornar firme, para que você não desmorone com os ventos da vida, mas também não perca a ternura diante da beleza sutil de existir com inteireza. E o mais poderoso é que tudo isso pode acontecer em silêncio. Sim, ninguém precisa saber que você está se transformando. Ninguém precisa ver a limpeza que está fazendo dentro de si. Ninguém precisa entender por que você sumiu de algumas conversas, parou de responder algumas mensagens ou mudou seu ritmo. Porque a verdadeira mudança é interna. E o mundo, com o tempo, vai perceber. Sêneca dizia: a alma se fortalece no exercício do silêncio. E o que você está fazendo aqui é isso. Um treinamento silencioso da alma. Você está aprendendo a dizer não sem culpa, a escolher sem medo, a se recolher sem se sentir covarde, a andar só quando necessário e inteiro, sempre. E eu te pergunto agora, olhando para o que você viveu nos últimos dias, o que você deixou para trás? Não me diga em voz alta, apenas sinta. O que você silenciou? O que você não alimentou mais? O que você escolheu não carregar? Isso diz muito mais sobre quem você é agora do que qualquer currículo, biografia ou aparência. Porque no fim, não somos definidos pelo que acumulamos. Somos definidos pelo que conseguimos soltar. E talvez esse seja o maior poder que alguém pode desenvolver. A capacidade de se esvaziar, de desapegar, de encerrar ciclos com serenidade, de liberar o que era bom, mas não é mais necessário. Você agora está pronto para algo novo, algo mais leve, mais calmo, mais alinhado. E esse novo não chega com fogos, nem com palmas. Ele chega com silêncio, com presença, com clareza. Por isso, não se apresse. Não busque preencher o espaço que se abriu. Apenas habite esse espaço. Respire, ouça, observe. O novo eu não nasce no ruído, nasce no silêncio. E o silêncio, quando respeitado, vira sabedoria. E se você sentiu isso, se esse conteúdo te atravessou de verdade, se algo em você mudou, mesmo que sutilmente, então deixe sua presença registrada. Comente. Gratidão. Não por mim, por você mesmo, pelo que está escolhendo ser. E compartilhe com alguém que você sente que também precisa desse tipo de silêncio. Porque às vezes, uma única frase ou um único gesto pode libertar alguém de anos de repetição. E se ainda não segue este canal, este espaço de refúgio e reconstrução, clique agora. Junte-se a nós. Aqui cultivamos o que ninguém te ensinou: a mente firme e o coração tranquilo, a ação silenciosa e o poder interior, a clareza de soltar e a coragem de seguir. E se você quiser seguir nessa jornada, recomendo agora 2 vídeos essenciais. Eles estão aqui na tela. Continue esse caminho.
ele vai te levar ainda mais fundo em si mesmo, porque a filosofia estoica não é sobre vencer, é sobre permanecer, não é sobre conquistar o mundo, é sobre conquistar a si mesmo. E agora eu te deixo com uma pergunta, simples mas poderosa. Deixe que ela te acompanhe nos próximos dias. O que ainda está ocupando um espaço precioso na sua vida e que você já sabe que precisa soltar? Essa pergunta, quando levada a sério, muda tudo. Nos vemos no próximo episódio. Em silêncio, em presença, em verdade. Lembre-se, o canal Invulnerável é mais do que um espaço de vídeos. É um refúgio de silêncio e força interior. Sempre que o mundo pesar demais, volte aqui. Reencontre-se. Reequilibre-se. Se alguma das reflexões de hoje tocou você em silêncio, comente aqui abaixo. Compartilhe o que mais te atravessou. Sua presença silenciosa alimenta essa comunidade de buscadores de verdade. Se este momento foi útil no seu dia, considere deixar seu like. Isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão prontas para soltar o que já não serve. E se ainda não faz parte da nossa jornada, inscreva-se agora no canal. Aqui, cultivamos a mente firme e o coração calmo. Um passo por vez, em silêncio, com profundidade. Que este vídeo tenha sido uma pausa de renovação e que a sabedoria que nutrimos juntos continue te acompanhando, com verdade, presença e paz. Até nosso próximo encontro.